Exames de imagem em neurologia e neurocirurgia. O que é importante, o que se deve ser feito, o que não deve ser feito. Vou explicar um por um. Ultrassom. Quando que a gente faz um ultrassom do crânio, da cabeça do bebê? Então, ultrassom nós vamos falar em bebê. Principalmente em bebê que tem a moleira, que tem a fontanela aberta. O exame de ultrassom, ele vai olhar para dentro do cérebro. Para dentro do cérebro. Então é um exame excelente se o bebê está com uma cabeça maior, nós estamos procurando, por exemplo, hidrocefalia, olhar para dentro dos ventrículos, ou se tem água em volta do cérebro, ou se tem algum coágulo, ou para pesquisar hemorragia da prematuridade, ver a pressão dos vasos dentro do cérebro. Eu tenho visto aqui no meu consultório aumentar muito a indicação, por exemplo, quer saber se a fontanela do bebê fechou, ou quer saber se tem crânioestenose, fechamento, aí pede ultrassom. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver. Pode ter até algum radiologista com alguma experiência em ultrassom de suturas, mas não é o exame de escolha, não é o padrão ouro que a gente fala. Nunca vai ser o exame de escolha, o exame de ultrassom para olhar suturas. E mesmo assim, será que a fontanela fechou? Não precisa de ultrassom. É só a gente coloca a mão, a gente sabe se a fontanela fechou. Mas e se a fontanela fechou? Eu já gravei vários vídeos, quem está acostumado a ver meus vídeos e me acompanhar já sabe que isso não tem nenhum problema. O crescimento do crânio não tem nada a ver com o tamanho, se tem fontanela, se tem moleiro, se não tem. Tem a ver com esses espacinhos aqui, com essas linhas que são as suturas do crânio. As suturas do crânio é que vão dar o crescimento cerebral. Bom, e se eu quero fazer então, fazer diagnóstico de crânioestenose, não é ultrassom? Então qual que é? Vamos fazer uma ressonância? Não. É um exame de tomografia. O exame de tomografia é um exame rápido, atualmente um exame que a maior parte das máquinas faz em 10, 15 segundos. Ou seja, é um exame que não precisa de sedação, você dá mamar para o seu filho, fica ali, perto dele ali, se precisar. Né? A mãe se protege com a coisa de chumbo, por causa do raio-x, porque a tomografia é feita com raio-x. E em 10, 15 segundos a gente faz o scan da cabeça do bebê e consegue ter vários cortes finos para ver suturas, fazer uma reconstrução em 3 dimensões, quando necessário. Mas o doutor fulano pediu um raio-x. Pode funcionar. Nem sempre a gente consegue uma incidência boa do raio que vai ser suficiente para ver a sutura aberta ou fechada. Eu tenho experiência, eu estou acostumado a ver, às vezes eu consigo ver, mas nem sempre o raio-x está bem feito a ponto de a gente conseguir ver. Com a tomografia a gente sempre vai ver. Então eu fiz a tomografia, doutor, trouxe aqui o laudo para o doutor ver. Não serve, veja bem. Se você vai levar para o neurocirurgião, você vai levar a imagem, não leve o laudo. Isso não é nada contra o radiologista, tem um monte de colegas radiologistas, mas o neurocirurgião, ele não quer ver o papel, ele quer ver a imagem, ele quer ver como é que estão as suturas, como é que está o crânio, como é que está o cérebro, isso só através das imagens, não é uma imagem, são várias imagens que compõem o exame de tomografia. O exame de tomografia não são várias cabecinhas assim, por que é daquele jeito? Porque o exame é como se fosse uma fatia. Ele vai fatiando e fotografando. Fatiando e fotografando. Então a gente vê de pouco em pouco, cada 2 milímetros, 1 milímetro, 5 milímetros, a gente vai vendo as regiões do cérebro. E daí a importância. Quando a gente quer ver, então, osso, crânio, osso, o melhor exame é a tomografia. A tomografia também pode ser usada rapidamente para olhar alguns detalhes dentro do cérebro, mas não deve ser um exame feito sempre muito de rotina. A não ser que você precise ver rapidamente ventrículos, tal, tem uma maneira da gente fazer um exame que envolve menos radiação. Tomografia, sim, é um exame que tem radiação. Um exame perigoso? Não diria perigoso, não é um exame que vai causar câncer no seu filho. É óbvio que a gente tem que diminuir a incidência de tomografias na vida inteira de uma pessoa. Então, se desde bebê ele está sempre fazendo tomografia, ele vai ter um risco maior do que outras pessoas a desenvolver algum tipo de doença, principalmente alguma forma de câncer, pode ser sim, mas não é com uma incidência, com 2, com 3 tomografias que isso vai acontecer, a gente tem que diminuir a incidência delas. Para quando que eu uso a ressonância então? A ressonância é um exame maravilhoso, um exame sensacional, um exame que dá mais detalhes possível. No entanto, é um exame que precisa ficar quietinho, paradinho.
Crianças abaixo de 6 anos, é difícil ficar paradinho no exame. Então, precisa de sedação. Veja bem, sedação não é igual anestesia. A maior parte das clínicas maiores, as clínicas grandes, tem disponíveis anestesistas para ser feita a sedação. A sedação muitas vezes pode ser feita com gás, pode ser feito através de uma sedação venosa, que o anestesista vai ficar ali do lado, vai colocar um oxigênio, não precisa necessariamente entubar a criança, fazer uma anestesia geral, mas é simplesmente uma sedação assistida, em que o anestesista está ali do lado enquanto faz o exame. A ressonância é um exame que às vezes pode demorar 1 hora ou pouco mais de 1 hora. Então é difícil você ficar dentro da máquina. Tem até adulto ou criança maior que não consegue ficar dentro da máquina, que tem alguma forma de fobia, que tem medo. Mas a ressonância ela é fantástica para ver detalhes dentro do cérebro. Se eu estiver querendo estudar alguma forma de malformação, se eu estiver querendo estudar, ver nervos cranianos, se eu quiser saber diferenças vasculares, pequenos cistos, tumores, ou é um exame importantíssimo. A gente consegue, através da ressonância, ter várias fases, saber se tem inchaço, se tem edema, fazer o contraste, que é diferente do contraste da tomografia, que não é o contraste da ressonância não é um contraste tão perigoso. A gente praticamente não pede mais exame contrastado em tomografia, em algumas situações para fazer angiotomografia a gente pede, mas aquele exame de rotina, tomografia contrastada, a gente não tem pedido mais. O exame de ressonância, então, ele vai ser muito importante para a gente fazer segmento, investigação e segmento de crianças que foram operadas de tumores, de cistos, ou de qualquer uma lesão que envolva cérebro, a base craniana, ou que esteja perto dos ventrículos, porque a gente precisa ver detalhes. A ressonância não serve, por exemplo, para procurar situações no osso. Mas não é um exame completo? Não é o exame mais completo que tem a ressonância? Não. Não é. Não existe um exame mais completo. Eu já quero fazer logo no meu filho o exame mais completo, que eu já quero fazer para... Desculpa, não tem. Não tem. Né? Tem um exame que precisa ser feito para cada situação. Né? Então, assim, por isso que é importante você ter um especialista de confiança, que saiba indicar, que saiba fazer. E se o meu filho, então meu bebê está com dúvida se a cabecinha está torta, se fechou, leva no neurocirurgião com experiência em criança, antes de fazer qualquer exame. A maior parte das crianças com a cabecinha mais tortinha, tal, que chega aqui com o pedido do exame, às vezes nem faz o exame. Porque durante o exame clínico eu consigo palpar a sutura aberta. Existem padrões de cabeça amassada, cabeça torta, que não significam nada, e padrões que significam muita chance de ser crânioestenose. Então a gente que é especialista, simplesmente de ver a criança, a gente sabe se precisa fazer exame ou não. Então assim, nunca faça um exame sem uma indicação de especialista, porque você pode estar perdendo tempo, perdendo dinheiro, fazendo muitas vezes uma sedação que não é necessária, fazendo uma incidência de radiação eletromagnética que não é necessária. Então, assim, é para isso que tem médico, sabe? O especialista, que é para direcionar o melhor exame possível. E, de novo, não tem nenhum exame que vê tudo. O especialista vai pedir o melhor exame possível para ver o que é necessário ser visto. Entendeu, pessoal?